Expressão avoir la banane, sourire, avoir le sourire, rendre heureux, faire plaisir. Avoir la banane é um sorriso ao canto dos lábios, alguém feliz, ter prazer com a vida. Être une banane, c'est être un idiot, un béné, un naïf. É como no pejorativo em português. É ser um idiota, um estúpido, um inocente, um bobo. Fraise, sucrer les fraises. Sucrer les fraises quer dizer trembler, être agité d'un tremblement incontrôlable, souvent dû à la vieillesse, donc par extension, être sénile. Être sénile. Trembler, tremor. Tremor descontrolado, muitas vezes causado pelo envelhecimento. Então, por extensão, chamamos de ser senil. Ser senil. Ne ramène pas ta fraise. Ne ramène pas ta fraise, on dit à une personne qui intervient dans une discussion, souvent sans que le sujet de la conversation ne la regarde pas. Em português seria não se mete onde não é chamado. Se for traduzir, ficaria não traga teus morangos. A gente fala para uma pessoa que se intromete numa conversação onde ela não é chamada. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, on dit d'une personne qui perd de la connaissance dans le jargon médical, malaise vagal ou de choc vagal. Tomber dans les pommes quer dizer cair nas maçãs, que é desmaiar, perder o sentido. A gente fala de uma pessoa que perde conhecimento. E no jargão medical a gente fala um mal-estar vagal, um choque vagal. Tomber dans les pommes vem do verbo s'évanouir. S'évanouir, que é o nosso verbo desmaiar, ok? Tomber dans les pommes vem do verbo s'évanouir. S'en prendre plein la poire. S'en prendre plein la poire, se faire gronder, ser repreendido ou repreendida, ser chamada a atenção. Tu t'en fais prendre plein la poire. Você foi chamada a atenção, você foi repreendido. S'en prendre la poire pode no verbo vulgarmente falando que não se diz, se faire engueuler. Se faire engueuler é ser chamada a atenção com agressividade, gritar com alguém. E o verbo engueuler é vulgar, mas é bem falado no cotidiano. Tu te fais engueuler. À ne pas se confondre avec se fondre la poire. Fondre, c'est le verbe fondre, que quer dizer a definição rir aux éclats. La fameuse caricature faite por Charles Philippon en 1832 qui représentait la tête de Louis Philippe avec la forme d'une poire. Então quer dizer rir às gargalhadas. Famosa caricatura feita por Charles Philippon em 1832 que representa a cabeça de Louis Philippe em forma de uma pera. Agora, vocês sabem, são duas expressões diferentes. S'en prendre plein la poire e se fondre la poire. Cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, a definition de la touche finale, a cerejinha do bolo. Cette expression on l'emploie à tout va, à la fois quand on est énervé e quand on est très content. É uma expressão usada também em português, quando tudo vai bem, acontece mais uma coisa boa. Quando tudo vai mal, acontece mais uma coisinha má. Então, uma cerejinha do bolo. Se prendre une prune. Se prendre une prune, avoir une contravention. Une amende, ok? Avoir une amende. Em francês, é tomar uma ameixa, quer dizer pegar uma ameixa, quer dizer ter uma contravenção, uma multa. Je prends une prune, quer dizer, eu tive uma multa, eu fui multado. Avoir de la pêche. Avoir de la pêche, être en plein d'énergie, être en forme. Nous avons de la pêche, nós estamos cheios de energia, em forme.
Citron, être pressé comme un citron. Être pressé comme un citron, c'est une personne qui doit donner toute son énergie sous la pression d'une autre que en général l'exploite. É uma pessoa que se dá toda a tua energia sob a pressão de uma outra pessoa que a explora, ok? Ser pressionado como um limão, pressé comme un citron. Être dans le jour, être en retard, avoir trop de choses à faire. Être dans le jour é estar atrasado ou ter muita coisa para fazer, atarefado. Je suis dans le jour, eu estou atarefada, eu tenho muita coisa para fazer. Être dans son jour, ne faut pas confondre avec l'expression précédente. Se dit de quelque chose d'ancien qui a été conservé en l'état, qui n'a pas subi de restauration. Se diz de alguma coisa antiga que foi conservada no estado e que não teve nenhum tipo de alteração, de restauração. Être dans son jour. A gente fala para um bâtiment, para um prédio. Um bâtiment non seulement ancien, mais aussi dans son jour. É forcément une rareté. Então, batimento antigo, mas também ele é dentro do suco dele, quer dizer, ele é uma raridade, ele foi conservado. Avoir le melon. Avoir le melon, ter o melão, que é ter a melancia na cabeça, né? Être gonflé d'orgueil, orgueilleux. Être prétentieux, imbu de soi-même. Avoir la grosse tête, quer dizer uma pessoa orgulhosa, uma pessoa pretensiosa, uma pessoa cheia dela mesma, que tem a cabeça, né, nas alturas, que é uma pessoa orgulhosa. Em francês, a expressão tu as le melon, você é orgulhoso, ok? Se alguém fala tu as le melon, tá te chamando de orgulhoso. Soberbo, pretensioso. E eu vou ficando por aqui com mais um pequeno curto vídeo sobre as expressões idiomatiques. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe. Agradeço a vocês por ser um colaborador, uma colaboradora deste canal e desejo a todos uma excelente semana e on se dit à tout bientôt.